Então, para conduzir esse painel, gostaria de chamar o Marcos Cavagnoli. Obrigada, Marcos, por estar aqui com a gente, um executivo muito experiente, né, do mercado financeiro. Para compor o painel, deixa eu fazer na ordem aqui para o pessoal sentar no lugar certinho. A Larissa Moreira, do Banco Itaú. Obrigada, Larissa, por estar aqui com a gente. A Nathalie Diniz. O Carlos Benitz e o Jimmy Lui. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Queria agradecer muito. Opa! Carlos, do Banco BMT. Tudo bem? Como é que tá? Tudo bem? Pronto, tá tudo certo agora, todos chamados. Bom, boa tarde. Queria agradecer bastante aqui para a Regina, a organização, pelo convite feito a todos nós, estar aqui nesse painel extremamente interessante. Todos que estão assistindo aqui, presencial online, é uma honra poder estar conversando, aprendendo, né, como o amigo Boanerges falou, em conjunto aqui com todos vocês nessa tarde. Então, para quem não me conhece, meu nome é Marcos Cavagnoli, sou executivo do mercado financeiro, eu tive passagem em bancos como o Citi, o JP, ultimamente o Itaú, também trabalhei em algumas fintechs, né, o PayU, a Coin de Buy Now Pay Later, o adquirente ADIC do Banco BSC2. Então dá para ver que eu sou um entusiasta no assunto aqui de serviços de pagamento, crédito digital, serviços transacionais, e uma honra poder estar aqui junto com vocês, né, conversando sobre um assunto que eu acho extremamente interessante, né. Também tive a honra lá no meu último desafio também de ser responsável pelo Pix, pelo Open Finance, pelo Bank as a Service, que foi falado aqui, pelo Drex. Então, acho que vai ser uma conversa super boa aqui para a gente aprender um pouco, né? E eu queria começar aqui a conversa, a gente começando essa provocação, achei muito legal o nome, né, que foi dado aqui ao tema, que é falar de plataformas e serviços, né, plataformas digitais. Então, no fundo, eu acho que o Drex e o Pix, eles são dois exemplos extremamente interessantes do que é esse fenômeno de plataformas digitais que estão sendo criadas, né? No caso, você tem países onde esse fenômeno acaba acontecendo um pouco mais numa puxada da iniciativa privada. Alguns casos, talvez a maior parte, são bancos centrais, reguladores que puxam a criação dessas plataformas. E falando aqui do caso do Brasil, esse último, né? Nós temos o quê? O Banco Central provocando a criação de uma plataforma digital. Quando eu digo aqui plataforma digital, é no sentido de ter uma infraestrutura que permite ser criado sobre ela produtos, aplicações, casos de uso, alguns deles mais regulados ou pré-definidos pelo regulador, em alguns casos menos. E é interessante ver isso, né? Você pega no Open Finance, ela é muito mais, o foco é muito mais na plataforma, e a aplicação pode ser desenvolvida mais, por exemplo, pelo mercado. No caso do Pix é diferente, ela é, né, o produto sobre a plataforma, ele é um pouco mais pré-definido também pelo regulador. E acho que essa discussão, o que eu achei interessante seria a gente conceitualizar um pouco o que são essas plataformas, porque ainda tem muita confusão um pouco do que é, o que não é, e depois a gente falar um pouco de alguma eventual sinergia que tem. Tá legal? Então eu queria deixar agora o pessoal se apresentar aqui um minutinho cada um, e depois eu faço aqui umas perguntas. A gente pode fazer assim, uma ou duas pessoas né, responderem a pergunta e um ou dois comentarem. A gente pode ficar à vontade aí para ir na dinâmica, tá bom? Vou começar aqui pela Larissa, então. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Larissa Moreira, eu sou gerente de Digital Assets no Itaú Unibanco e estou à frente da iniciativa do Drex e todas as discussões regulatórias em relação aos ativos digitais. É um prazer estar aqui com todos hoje. Olá, pessoal, boa tarde. Sou Head de Tokens e Regulação na Foxbit. É um grupo empresarial e dentre as atividades a gente tem Exchange, que é a intermediação de compra e venda de ativos. Toco dentro da Foxbit, um dos projetos também a participação da Foxbit no piloto do Real Digital, no Drex. E é um prazer estar aqui. Muito obrigada à organização pelo convite. Boa tarde. Carlos Benitez, eu sou CEO da BMP. Nós somos uma operação de Banking as a Service. A gente está no mercado desde 1999. Na verdade, a primeira fintech do Brasil nós montamos lá em 1999. Só tinha fintech, não tinha cliente, né?
mas a gente sobreviveu 25 anos depois. Olá, boa tarde, eu sou o Jimmy. Jimmy é nome mesmo, então se encontrar na rua pode chamar. Primeiro, bem-vindo a todos aqui, eu trabalho na casa, né? Todo mundo está aqui ao vivo no Banco BV, eu sou superintendente de inovação. Para quem não conhece, o Banco BV é uma casa de crédito, tá? A gente é líder em várias linhas aqui de financiamento, as mais conhecidas aqui é veículos e painéis solares. E aqui no meu papel de inovação, eu tenho basicamente 3 grandes responsabilidades esse ano. Primeiro, Open Finance, segundo, o Drex, que é o tema aqui da pauta, e o terceiro, toda a nossa conexão aqui com o ecossistema de empreendedorismo, ecossistema de startups, toda a prática de inovação aberta. Muito legal, obrigado de novo por estar aqui junto, né, para a gente aprender junto. Eu queria começar falando nessa visão das plataformas, começar pelo Pix, que ela é, como nome, né, mais conhecida, as pessoas estão usando mais, mas acho que é interessante pegar um pouco a visão de vocês sobre o que é o Pix, em termos de plataforma, o que a gente está vendo de novidade que acontece esse ano, e talvez um pouco de feeling do que a gente espera vir, né? Então, para a gente começar esse papo, se alguém topar, pode ser o Jimmy, o Carlos, e depois eu faço aqui de Drex para esse lado. Pix eu vou passar, que não é a minha, Tudo bem, não é o então meu forte. Se alguém puder começar. Então vamos lá, vamos desmistificar o negócio. Pix é simplesmente como toda operação transacional de banco, o dinheiro sai de uma conta e entra em outra. Só que ele acontece de forma dinâmica 24/7. Um boleto, o que é? Um boleto é um ambiente onde você tem um código que você efetua um pagamento e você recebe. O que é o Pix com QR Code? É a mesma coisa, só que ao invés de ser um código de barra, é um boleto. O que é o Pix parcelado, por exemplo? Alguém sabe o que é o Pix parcelado? Tem alguma similaridade com crédito pessoal? É exatamente a mesma coisa. Você tem um limite onde você vai utilizar. Então, na verdade, o que o Pix é? Ele é um ambiente transacional, uma forma transacional onde você vai encaixar praticamente todas as outras transações que você faz, de TED, de boleto, pagamento, você vai poder colocar dentro do Pix. Então, capaz de, em alguns anos aí, a gente não ter mais. E quem sabe o Pix garantido, o dia que os grandes bancos tradicionais puderem ter uma garantia de antifraude mais pesada, pode ser que o Pix garantido substitua o cartão de crédito. Não tem ainda a visibilidade disso, porque o volume de fraudes no Pix ainda é muito grande, então ninguém vai correr o risco transformando limite de cartão de crédito em limite de Pix por enquanto, mas é algo para estar na cabeça de todo mundo. Acrescentando, o Pix ele foi uma criação do Banco Central e isso já demonstrou como, para essa iniciativa, um grande apetite do Banco Central de transformar e inovar. Isso é muito louvável, inclusive o Banco Central esse ano ganhou um prêmio como o melhor Banco Central do mundo por conta desses projetos. E aí eu incluo não só o Drex, o Pix e também o Open Finance. É um projeto tracionado pelo Banco Central, implementado pelo Banco Central e de extrema profundidade a nível técnico de desenvolvimento e de infraestrutura. Foi revolucionário em vários campos. Hoje, se você conversa com qualquer pessoa, em qualquer nível social, em qualquer camada, ou distante das grandes metrópoles, a pessoa ela sabe o que é o Pix, ela sabe como funciona o Pix. E eu acho que o sucesso de uma tecnologia é quando ele consegue atingir todas as pessoas efetivamente. E isso foi extraordinário. O Pix, ele revolucionou também, por exemplo, impactou a empresa que eu atuo. Porque, nativamente, numa exchange, os ativos eles sempre foram 24/7. Eu consigo comprar Bitcoin 24/7. Só que qual era a nossa grande trava, né, em muitos aspectos? No final de semana, o usuário ele queria comprar Bitcoin, queria comprar Ethereum, só que ele tinha que fazer a transferência e a gente, durante a semana, no horário comercial, a gente tinha que ver que efetivamente aquele usuário ele realmente efetuou o pagamento. O que aconteceu com o Pix? A gente conseguiu automatizar tudo. Então, hoje, no final de semana, nos horários que não são os horários comerciais, o nosso negócio, o nosso core, conseguiu
um impulsionamento através da tecnologia do Banco Central. Então, o Pix foi revolucionário em diversos aspectos, tanto do ponto de vista de negócios, que a gente conseguiu fomentar e aumentar, mas também do ponto de vista de atingir uma gama social muito grande. Eu acho que foi muito bom. Acho que também, só dando uma pitadinha a mais aqui no que a Nathalie falou, eu acho que tem uma questão também, o Pix surgiu de uma grande dor da sociedade, que era fazer uma liquidação de um pagamento fora do horário da grade da famosa TED e o do DOC. Então, a gente tinha uma dor muito latente no mercado, que não era resolvida de um rail de pagamento já existente. E o ponto, eu acho que foi um grande impulsionador, se a gente analisar todo o histórico, né, do desenvolvimento do Pix e dos casos de uso que hoje estão disponíveis, é a grande questão também da bancarização. Então, a gente tem um fenômeno social que a gente conhece aqui no Brasil, que a gente tinha 1 milhão de pessoas desbancarizadas. O Pix, ele potencializou o quê? O alcance dessas pessoas a ferramentas e a possibilidade de executar pagamentos também frente a uma conta digital, enfim, a abertura de conta que possibilitaria também fazer uma transferência de uma forma mais simples, sem precisar, por exemplo, de uma agência em conta e todos os dados completos. Então, acho que o Pix, ele surgiu de uma grande dor latente do mercado. A gente vai falar um pouquinho do Drex aqui, a gente pode trazer um pouco da diferença. Legal, muito bom. E vocês têm alguma visão de algum ponto que você acha que... Claro, o Pix tem muita novidade, né, que está acontecendo esse ano, as transferências inteligentes, acho que elas vão trazer um espaço importante para a automatização de atividades, sejam pessoas físicas, jurídicas, o próprio Pix automático também na questão de recorrência, né, algo que está super bem falado aí no mercado, mas eu tenho uma visão de algumas coisas que estão faltando ainda. Vocês têm, na visão de vocês, algo que vocês falam, poxa, talvez para 2025 em diante, isso deveria estar vindo, deveria estar ocorrendo no Pix para evoluir essa oferta deles? Foi lançado também o iniciador de pagamentos. Tá? Iniciador de pagamentos, a experiência do iniciador de pagamentos ainda não é algo relevante no mercado, ele ainda é um movimento atípico, quer dizer, o cliente que vai fazer um pagamento, ele prefere copiar uma linha do Pix ou um QR Code e pagar, do que abrir a conta dele via uma outra plataforma, tá? Então ele ainda prefere isso porque é mais simples. A tendência, e tudo está relacionado à segurança da transação, tudo está relacionado à segurança do cliente que vai utilizar. A partir do momento que houver essa segurança, as plataformas vão começar a ter essa possibilidade de você iniciar um pagamento com muito mais velocidade do que é feito hoje. E qual é o objetivo? Não é só pagar ou incluir. Qual que é o objetivo? Todo o ambiente de conciliação das empresas que recebem, das validações, de você receber o dinheiro e o recurso imediatamente. Hoje você não teve redução de transação de cartão de crédito. O cartão de crédito continua tendo o mesmo volume de transações. Agora, pagamento em dinheiro, pagamento em cheque, pagamento de cartão de débito, caiu bastante. Né? Então, a tendência é que você dê mais eficiência no processo, que as empresas tenham mais eficiência, que elas consigam ter um cash flow muito mais organizado, para eles poderem se preparar. Por exemplo, você passa num cartão, o cara fica esperando 30 dias para receber uma transação simples de compra à vista. Né? Ele pode receber imediatamente, conciliar imediatamente e já utilizar, inclusive, esse recebimento para efetuar uma compra de matéria-prima que ele precisa para produzir um novo produto. Então, a dinâmica da operação, e uma coisa que a gente sempre coloca lá na BMP, a gente tem que pensar o mundo como ele é e como a gente trabalha. Não adianta a gente achar que só porque a gente mudou o nome de TED para Pix, que a gente mudou alguma dinâmica do processo. O que mudou foi a tecnologia. Você trouxe mais velocidade, mais eficiência e possivelmente uma expectativa de mais segurança. Aí sim você vai conseguir dar uma dinâmica diferente para a tua experiência. Mas você continua ainda tirando dinheiro de um lado e colocando dinheiro do outro. É a mesma coisa. Tá? Mas sim, mais segurança, mais eficiência e uma dinâmica diferente. Bom, vamos falar um pouquinho então agora do Drex. Queria deixar a Jimmy poder começar aqui com a provocação, né? O Drex, o que acontece? Se fala muito nele, né? Especialmente depois que o nome Drex foi colocado aqui no nosso projeto do CBDC
brasileiro, e obviamente as pessoas às vezes fazem algumas comparações, o que ele é, o que ele não é, até porque você tem dezenas e dezenas de bancos centrais fazendo isso, e obviamente cada um tem o seu sabor, né? Então acaba tendo uma necessidade de adequação ao ecossistema que você está. Mas é normal que tanto pessoas mais leigas ou pessoas mais do setor acabam confundindo um pouco. Se você pudesse começar aqui essa provocação, assim, o que é o Drex, né? O que é o Drex na questão brasileira, e daqui o pessoal também poder contribuir aqui nessa visão do que ele é hoje, daí a gente fala depois um pouco o que ele pode ser. Legal. A minha melhor definição aqui para o dia a dia, né, para contar no jantar, no sábado, para a tia, é que o Drex, eu gostava mais do nome anterior, inclusive, que era Real Digital. Então, é a versão digital do dinheiro, e acho que o ponto-chave é que ele deve ser um dinheiro programável. Tá? Então, o que significa na prática? Na prática, é você conseguir conciliar transações. Então, o exemplo que todo mundo dá aqui, que é o mais óbvio, é você, por exemplo, atrelar a transferência de um bem ao pagamento. Hoje não é assim, né? Hoje você fica do lado da pessoa, a pessoa transfere, você faz lá. Quando o dinheiro é programável, você consegue programar a transferência do dinheiro, a transferência do bem. Partindo da premissa que, obviamente, o bem também tem a sua representação digital, tá? Então, lembrar disso, né? O dinheiro programável, e para mim é mais um habilitador do que provavelmente um produto, tá? Então, o exemplo que eu dou aqui, todo mundo viveu aqui a transformação do streaming, né? Então, o que o streaming na prática ele fez? Ele mudou o modo de você distribuir conteúdo, tá? Então, né, TV aberta, tal, e aí eu lembro que lá atrás, no começo, mas eu já tenho TV, né? TV a cabo, não precisa disso, né? Não, mas você vai poder ter o catálogo na sua mão, você vai poder começar num aparelho e continuar no outro, você vai poder trocar a língua, tudo parece abstrato, né? Tipo, eu não preciso disso, eu já vivo sem. Mas depois que você vê que é melhor, você não volta, né? Então o básico muda. Então, muito provavelmente, o Drex vai ser essa infraestrutura nova, é uma nova tecnologia, é blockchain, então a gente falou de TED, falou de Pix, é outra coisa. Acho que morreu. Que é programável e que eu imagino vai ter uma camada de inovação, umas ondas de inovação em torno disso, tá? Se for chutar para mim aqui, estimar que os 2 primeiros casos de uso, eu acho que são os contratos inteligentes, e eu acho que vai ter um estímulo enorme aqui para facilitar câmbio, tá? Então, você falou aqui, vários países trabalhando nisso. Tem uma piada que o pessoal conta, né? Qual o jeito mais fácil o jeito mais rápido de você transferir 2 bilhões de dólares é por avião. Tá? Mais rápido, chega em 8 horas. De São Paulo para Londres. Se eu tentar fazer via Swift, acho que demora 2 dias. Tá? Então, esse tipo de coisa que é difícil de imaginar hoje, mas, de novo, uma vez construída a infraestrutura, aí começa a surgir negócios, players em cima disso, tá? Num dinheiro programável. Acho que, comentando um pouco também, pensando em desmistificar um pouco para também a questão do conceito do Drex. O Drex, quando a gente fala, é plataforma e é moeda. Então, quando o Banco Central solta nas comunicações, ele pode estar se referindo à própria moeda, o real digital, como também a grande plataforma, como o Jimmy comentou, né, habilitadora de criação de novos serviços, de novos produtos, com base na tecnologia blockchain, utilizando contratos inteligentes. E aí, eu acho que o grande diferencial, quando a gente fala do piloto do Drex, obviamente, hoje a gente está explorando um caso de uso único, que é um DVP, ou seja, uma entrega contra pagamento de um título público federal tokenizado contra a moeda. Então, eu estou liquidando esse título com o meu real em formato digital. Então, quando a gente está pegando esse conceito para conseguir pensar em casos de uso futuros também, eu acho que um grande ponto, e também pegando muito na linha que o Jimmy comentou, né, comparando com o serviço de streaming, é que serviços e produtos também vão surgir no futuro que hoje não são básicos para a gente,
ou que a gente opera de uma forma muito mais ineficiente, talvez, como uma operação de compra e venda de um ativo, seja uma casa, um ativo físico, né, uma casa, um veículo, ou até mesmo de ativos intangíveis. Então, são os ativos do mundo real que a gente fala. Então, acho que aqui é uma grande possibilidade que a gente começa a explorar no mercado, de tentar entender não somente se é viável realmente utilizar e aplicar essa tecnologia para realmente habilitar esses casos de uso, mas também de entender o que pode vir no futuro. Então, acho que lá atrás, quando foi desenvolvida a internet, também a gente estava numa cabeça assim, tá, eu posso procurar o contato das pessoas na lista telefônica e tudo bem, é super prático. Por que eu preciso de um e-mail, por exemplo? Então, tudo isso eu acho que no mercado a gente vai conseguir ter uma visibilidade muito maior, conforme também a gente vai amadurecendo nas tecnologias e também nos próprios projetos de inovação que a gente está explorando. O Drex, até complementando o que a Larissa trouxe, é essa plataforma também. E existe uma confusão muito grande entre a moeda, porque o Drex ele pode ter esse caráter quando a gente se refere à moeda, né, nacional, que invariavelmente está sendo tokenizada, e aí dentro da estrutura do Drex, até indo um pouquinho mais profundo, um pouco mais técnico, a gente tokenizou os depósitos bancários, que são o saldo, basicamente, que os correntistas têm nos bancos e nas instituições de pagamento, e também a gente tem um smart contract, tem um contrato inteligente que representa também as reservas bancárias. Então, a gente tem o Drex como moeda, representando tanto os depósitos bancários como as reservas bancárias, e a gente também tem esse Drex representando a plataforma, porque nada mais é do que uma infraestrutura que está sendo construída pelo Banco Central para que todos os players que estão conectados de alguma forma ao STR, eles tenham uma conexão e rodem na mesma infraestrutura. Por quê? O que acontece? Um dos pilares do Drex hoje é a interoperabilidade. Não há interoperabilidade hoje nos sistemas entre os players do mercado. Então, por exemplo, o Itaú tem um sistema operacional, uma infraestrutura própria do Itaú. O BMP tem uma infraestrutura própria do BMP e elas não se comunicam entre si. E qual é a ideia do Banco Central através do piloto do Drex? É criar e desenvolver essa infraestrutura única, baseada na tecnologia blockchain, para que todos os players do mercado transacionem e o fluxo de dinheiro ele seja muito mais dinâmico. Ele possa ter um círculo e a gente corrige alguns que a gente chama de gaps. Então, todos eles vão estar rodando e fluindo no mesmo sistema operacional. Então, essa é a ideia de como trazer uma dinâmica diferente para o sistema financeiro, tokenizando ele. Muito bem. Todo mundo falou do Drex, eu vou contar a parte ruim, então. Faz parte do painel. Sobrou por último, né? Então, vamos lá. Toda operação governamental, tudo relacionado a trânsito de capital, e compra e vendas, e envolvimento de governo, você tem 3 ambientes que o governo pensa. A facilitação, né? Você dá uma dinâmica diferente, você reduzir riscos, trazer mais segurança para a transação, redução de custo para o governo e arrecadação. Tá? Arrecadação de impostos. Esse é o tripartite do governo. É isso que ele faz. O Roberto Campos fez um movimento espetacular. Ele é um cara, uma cabeça privilegiadíssima, tá? A família inteira, né? E ele conseguiu dar um passo excelente na entrada de novas tecnologias, novos processos, novos negócios, criou um mecanismo e, obviamente, dentro disso, você vai ter produtos que vão vingar mais, produtos que vão vingar menos. O Pix virou o que virou, o Open Banking ainda está camelando aí, batendo cabeça, e vai ficar enquanto chamar Open Banking. Enquanto vai chamar isso vai ser difícil. Aí eu achei que eles nunca mais vão conseguir colocar um nome pior que isso, eles colocaram Drex. Mas tudo bem. Mas qual que é o problema? Vendo a visão ruim, porque a visão boa vocês já viram, você vai vender um carro, vai receber na hora, tá tudo certo.
E tudo isso tem que ter um produto e um dinheiro. Tá? Só que esse produto tem que estar numa cadeia, como você falou, interoperável. Se ela não tiver em cadeia interoperável, não existe. Tá? Então, se você está no Detran, ela é interoperável, desde que ele esteja ligado a todas as instituições que estão fazendo a transação conectada. Se você está num cartório, ele tem também que estar interoperável dentro da estrutura, para que isso aconteça. Isso são casos específicos, existe volume, sim, mas não é a dinâmica do mercado financeiro. Agora, a parte ruim. Sabe aquela grana que você paga no bar lá, que você compra uma cervejinha, R$50 que você dá em nota? Acabou. O bar agora ele vai passar a ser rastreado. Então, tudo que entrar no bar vai passar a ser rastreado. Tudo, tudo, tudo. Então, a primeira coisa, a redução de custo, aonde está? A partir do momento que eu tenho PIX em grandes volumes e eu tenho moeda digital, eu automaticamente paro de emitir numerário, paro de emitir moeda, papel moeda. Então, eu reduzo o custo absurdamente. E isso é caríssimo. No caso da moeda, gasta uma grana violenta, que dava para salvar o Rio Grande do Sul inteiro. Segundo, a parte de arrecadação, o governo vai ter uma visibilidade de todas as transações que você faz, porque ele vai ver da hora que ela é iniciada até o final. E ele vai acompanhar esse dinheiro aonde tiver que ser. Então, você acaba, ou pelo menos tenha a predisposição de acabar com lavagem de dinheiro, tá? Fraude, mas também você vai aumentar a arrecadação de impostos. Tá? E isso é bom para o governo. Tá? Então, são esses dois pontos que são extremamente importantes. A redução de emissão de numerário, redução da compensação, ou seja, praticamente hoje você não tem cheque, e automaticamente você vai ter o PIX, que vai te dar uma conciliação imediata, ao invés de você ter a conciliação de TED de virada de dia, ou de agendamentos, você tem um PIX já virando, e você vai ter um volume de arrecadação muito maior. Posso dar não sei se tem alguém aqui da região sul, Paraná, Santa Catarina, já tem gente aqui recebendo, empresas menores, aí, microempresas, recebendo notificação da Receita Estadual, dizendo que a apresentação da receita que eles fizeram via contador está diferente daquilo que eles movimentam via Pix. Então, para vocês verem como a brincadeira não vai ficar tão fácil para quem quiser pagar cervejinha com dinheiro, né? Então, se preparem. Nós aqui não, porque todo mundo já meio registrado, tudo direitinho, então todo mundo, mas a turma mais informal vai sofrer um pouco no começo, mas depois vai como tudo vai. Acho que só trazendo talvez uma visão um pouco distinta aqui, como o Carlos trouxe, né? Eu acho que a gente tem uma visão muito forte, principalmente a gente está vivenciando o piloto do Drex, é que o Drex ele tem um grande objetivo de atingir serviços financeiros. Então, a gente não está fazendo um desenvolvimento complementar, por exemplo, ao rail de pagamento. Então, toda a questão de desenvolvimento de casos de uso, por exemplo, de tentar trazer, por exemplo, diminuir o numerário, ou até mesmo tentar ter um nível de observância maior do ponto de vista até mesmo do Banco Central, ele é do campo de atividades que já existem hoje, por exemplo, no sistema financeiro. É algo BAU que a gente vê na indústria. Já do ponto de vista do Drex, a gente tem o quê? Um grande potencial de democratização de investimentos. Então, como que a gente traz esses ativos financeiros tokenizados para a população? Então, por exemplo, uma empresa que quer fazer uma captação de recurso, que hoje depende de um produto estruturado, por exemplo, num banco, que eu tenho um preço mínimo, por exemplo, um nível mínimo de captação de, sei lá, de 40 milhões, 50 milhões, que só grandes empresas conseguem, talvez no futuro eu consiga ofertar para pequenas empresas. Então, dado também a capacidade de fracionar esses ativos financeiros. Então, eu acredito muito no potencial do projeto. Eu acho que a gente tem realmente, obviamente, inúmeros desafios aqui para passar, e não são poucos, tanto no nível de negócio como também de tecnologia, mas eu realmente acredito no potencial aqui da tecnologia e no poder transformacional também da sociedade com o projeto. Não tenha dúvida, com certeza o que você está falando faz todo sentido. Entretanto, o caminho é bem mais longo que esse. Eu talvez seja um pouquinho mais velho, então a gente tem algumas raízes mais fortes. O negócio não é tão simples assim.
tá? A gente gostaria que não houvessem barreiras, mas existem barreiras. A primeira coisa é a educação. Você precisa ter uma educação financeira. O povo brasileiro não tem educação financeira. Você tem 24% de povo brasileiro incluído. Aí você fala, não, mas tem o pessoal da wallet. Não tem. Wallet é a mesma coisa que você pegar o dinheiro da tua carteira e colocar dentro de uma conta digital. Você não está incluído financeiramente. Você pode ter uma conta bancária, ou uma conta numa instituição de pagamento. Você não está incluído financeiramente. Então, você vai democratizar, mas você vai vender um ativo, por exemplo, que hoje você distribui em grandes valores para pessoas sem educação financeira. Então, a capacidade de pagamento do mercado, ela vai continuar sendo a mesma, independente dela ser digital, né? Então, você tem um caminho muito longo para você provar isso. Então, você tem a visão eficiência de mercado, redução de custos de distribuição, que é aquilo que eu falei, e você tem o viés de arrecadação. O governo, ele sempre pensa nesses detalhes. Ele tem que dar eficiência para o mercado, ele tem que fazer o mercado transacionar, ele tem que gerar tráfego de capital, porque só assim ele consegue fazer com que a economia ande, mas ele também tem que arrecadar. E o Brasil, infelizmente, é um país negligente fiscalmente. Sempre, em qualquer governo. Ou por motivos atemporais, que são relacionados a motivos externos, assim, ou por negligência governamental mesmo. Então, esse problema fiscal, ele acaba prejudicando o aumento da inclusão financeira e da palavra democratização, que eu não gosto muito para o mercado financeiro, porque ele fosse democrático, todo mundo tinha crédito. Então, se não tem crédito, é porque não é democrático. Então, eu vejo o seu lado como positivo, mas eu acho que a conversa é um pouco mais longa. E deixa eu, continuando aqui nessa visão do Drex, você até comentou, né, Larissa, da questão dos desafios que tem. É normal, né? Está sendo feita uma rede permissionada, né? Rede permissionada, quer dizer, ela tem um controle, né? Ela tem uma gestão do Banco Central, e óbvio que, como qualquer que você falou, tecnologia, produto, ele tem os seus desafios. Eu queria que vocês comentassem um pouco assim, que desafios vocês estão vendo hoje, né? O piloto já tem mostrado alguns, mas eu queria ouvir vocês. Como é que vocês veem esses desafios e quais são os principais? E que talvez caminho vocês acreditam que deve ir para a gente resolver isso? Tinha comentado primeiro antes da solução. Para quem não está no projeto e para quem não está próximo aqui da indústria, toda essa lógica de tokenização, criptoativos, ela nasceu fora da indústria regulada. Tá? Então não foi diferente do Pix, né, que foi uma criação do regulador e os bancos implementaram. Tudo isso ela nasceu e cresceu fora desse ambiente, tá? E ele, by design, ele é público, né? Então, todo mundo ter acesso a consultar essas transações. Quando a gente traz essa lógica e tenta transportar para a nossa lógica aqui do ambiente regulado, uma das premissas é a privacidade, que é o estágio que a gente está hoje no Drex. Então, para mim, além da tecnologia, existe essa discussão, como é que eu trabalho essa questão fundamental de design, tá? Então, para funcionar, a gente vai ter que, de novo, quem pensou no blockchain lá atrás, pensou com esse princípio. Como é que a gente transporta esse princípio para resolver isso? A gente está discutindo ainda, tá? Então, adoraria ter a solução aqui, né? A bala de prata, eu pelo menos não tenho aqui para passar, tá? Mas esse é o tema que a gente está trabalhando. Tem outros desafios de escalar, de escalabilidade, tal, super normal no estágio que a gente está, mas eu sou parte do projeto, assim, de novo, esse fundamento, ele não é óbvio, porque toda solução traz novos problemas. Então, para mim, esse é o ponto-chave do momento, tá? Bem, são os dois principais pontos que são sensíveis quando a gente está tratando do piloto, para implementar o piloto em larga escala, que é a questão da privacidade. O que acontece? Dentro do... Qual a grande diferença dessa blockchain que é utilizada pelo Banco Central das outras blockchains públicas, como uma blockchain do Bitcoin, do Ethereum? Essas outras, qualquer pessoa, ela pode, através de um scanner virtual, analisar e ver quais são os fluxos de transações. Então, ela é uma blockchain nativamente pública. A diferença é que a blockchain selecionada pelo Banco Central, ela é uma blockchain fechada. Somente os participantes, aqueles que basicamente foram convidados a integrar esse time,
conseguem visualizar. Só que o problema é que cada um dos participantes que tem um dos nós instalados, então o Banco BV tem um nó instalado porque ele é um dos participantes. O Banco Itaú tem um nó dele. A Foxbit tem o nó dela junto com os participantes dela. Cada um dos players consegue ver as transações ainda que os outros estão realizando na rede. Então, existe ainda um nível de privacidade que não está sendo cumprido e não é compliant com a LGPD. Então, a gente precisa solucionar esse ponto, e aí algumas soluções estão sendo testadas. A primeira delas foi uma solução trazida pela Consensus, que é a Anonymous Ether. A gente já testou, fez uma bateria de testes, que são elencados dentro do cronograma do Banco Central. Na sequência, nesse momento, a gente está testando uma segunda solução, que é da Starlight, o nome da UI. E, na sequência, a gente vai testar a Parchain da Parfin. Então, foram selecionadas essas 3 soluções de privacidade pelo Banco Central. Existem outras no mercado. A Microsoft já desenvolveu uma, tem alguns outros players que desenvolveram soluções para serem testadas, mas dentro do cronograma foram essas 3. Só que, além de resolver a questão da privacidade, tem que resolver a questão da privacidade para os participantes dos nós não verem as transações que os outros estão realizando, mas ainda garantindo ser escalável. Então, por exemplo, tem que aguentar a rede, toda essa infraestrutura, essas camadas de proteção, de privacidade, elas têm que aguentar, por exemplo, uma Black Friday e não desabar. Então, a gente está testando, fazendo testes de resistência ali nas redes para ver o quanto ela suporta de transações, mas é um dilema entre privacidade e escalabilidade, e as duas precisam caminhar juntas para fazer com que o projeto seja efetivamente implementado. Muito bom. E, bom, a gente está convergindo aqui para o final. Eu tentei coletar um pouquinho com algumas pessoas dúvidas que o pessoal acaba tendo também quando olha Pix e Drex, né? Então, assim, no caso do Brasil, o nosso projeto de CBDC, né, que é com o brand Drex, ele veio com um outro objetivo, né, do que certos países. Alguns países trouxeram o projeto deles de CBDC com uma visão de resolver problemas de pagamentos, que não foi o caso do Brasil, porque ele tem já uma resolução Pix, né, no sentido volumétrico, que é muito boa, está com uma adoção, tem seus desafios, acho que principalmente na parte de empresas ainda tem um bom caminho para ir, mas sem dúvida está tendo uma adoção super forte e case mundial. E uma das coisas que mais eu consegui pesquisar de dúvida, não sei se bate com a plateia, mas foi interessante, foi a questão do smart contracts, né? O pessoal, grande parte falou para mim, poxa, mas Cavagnoli, por que no Pix não dá para programar coisas, se eu fizer um sistema, né, com regras e ifs e composições de condições, qual que é a vantagem disso versus um smart contract, né, que é a tecnologia que está embedded na rede, por exemplo, usada ali no caso do Banco Central. E aí várias pessoas me perguntaram isso, quando eu falava assim, Pix e Drex, né, e desafiava um pouco falando assim, olha, o objetivo do Drex não é fazer pagamento, tá bom. O objetivo do Drex é muito falado até pelo Banco Central, que é o smart contract, né, os contratos inteligentes. Como é que vocês veem isso, ou já tiveram também esse questionamento, ou ainda não, sobre essa comparação, né, entre o que daria para fazer com o Drex, que seria não possível fazer no Pix, ou muito caro, ou mais difícil? Eu acho que quando a gente compara o Drex, Pix, na verdade, a gente está falando de um trilho de pagamento. O Drex, na verdade, a gente está falando de um combo. Falar tanto da forma como essa transação vai ser efetivada, por meio de contratos inteligentes, mas também a gente está falando que no mesmo ambiente, dentro da mesma rede, eu vou ter o valor, ou seja, a moeda digital tokenizada, mas também eu vou ter o bem tokenizado. Então, é a única forma de realmente fazer uma transação atômica, ou seja, uma transação que ou tudo acontece ou nada acontece. Então, é um cenário que eu tenho um risco de contraparte mínimo, de fato, porque eu não vou conseguir, por exemplo, ter algum tipo de atuação frente a um risco de inadimplência ou de falência da contraparte. Então, é algo realmente novo, é um cenário novo frente que o Pix não consegue desenvolver
dado toda a infraestrutura. Eu acho que foi até o Jimmy que comentou, né, que é questão muito uma infraestrutura utilizando basicamente mensagerias, né, frente à estrutura atual. Então, é algo bem, bem diferente e novo nesse cenário. Eu acho muito difícil você conseguir interpretar a resposta se você não conhecer tecnologia. Então, se a tecnologia, a base é completamente distinta das duas coisas. E aí eu estava falando isso de manhã, quando surgiu a internet, quando eu era na faculdade, nos anos 90, eu acho que era impossível você falar assim, ó, lá em 2020 vai ter um negócio chamado do WhatsApp, e ele vai substituir todos os nossos hábitos aqui que a gente tinha de usar telefone, de voz, tal, SMS, isso aí vai acabar. É a mesma coisa com o Drex aqui, é outra coisa, é outra tecnologia. A gente só consegue pensar nos casos de uso que a gente já conhece um pouquinho melhor, porque o ser humano é assim, mas é uma estrutura, uma plataforma nova que, de novo, eu acho que vai permitir muita coisa diferente que a gente nem imagina pela frente. Tá? Mas a gente está bem no começo. Tá? Bom, pessoal, Deixa eu só fazer uma analogia aqui, tentar pensar em alguma coisa aqui, uma analogia sobre Drex e a evolução. Imagina você ter uma ferrovia, e você construiu a ferrovia São Paulo para Campinas. Na verdade, você vai conseguir entregar os passageiros todos em Campinas e você vai conseguir trazer de Campinas para São Paulo. Só que, na verdade, você quer ir para Piracicaba. Né? E depois você não quer mais ir para Piracicaba, você quer ir para o Rio de Janeiro, depois você quer ir para outro lugar. E aí o pessoal do Rio de Janeiro quer ir para Piracicaba e assim por diante. Então, a evolução do Drex, como a gente está num período ainda embrionário, a evolução do Drex, ele vai estar extremamente relacionada à capacidade de todos os outros participantes da cadeia se adequarem à estrutura. E quando a gente fala, não são somente instituições financeiras, porque você não vai colocar um registro imobiliário dentro da instituição financeira, o registro imobiliário vai ficar no ambiente dele. Né? Então você tem que fazer que esse ambiente dele seja conectado. E não é só uma API, né, como é hoje. É um ambiente muito mais complexo, porque você demanda que a estrutura que vai colocar, por exemplo, um registro do imóvel, ela tenha a capacidade de processar na mesma velocidade, com a mesma performance, com a mesma qualidade, com a mesma segurança. E aí, esses trilhos, eu imagino, tá, e aí é um chutômetro aqui, uma previsão, que somente grandes empresas de tecnologia vão conseguir. Então, você imagina, eu montei aqui a minha estrada daqui para Campinas, aí vem uma multinacional aqui, compra a estrada e abre ela para o resto do estado inteiro. Então, eu acredito que seja mais ou menos isso. E aí você vai ter diversas possibilidades que não vão se concretizar pela ineficiência. Porque aonde vai começar isso? Em ambientes já de registro, por exemplo, ativos que estão em bolsas, e ambientes governamentais, onde você compartilha todas essas informações, por exemplo, o eGov. O eGov é uma certa evolução do governo, que nunca conseguiu tirar muito o pé do chão. O eGov hoje é um... Então, eu acredito que essa analogia aqui explica um pouquinho do não conhecimento, talvez, da tecnologia. Não sei se eu fui claro, se eu me confundi um pouco, mas eu acho que é isso aí. Pessoal, eu tomei bronca também aqui, que está com o tempo esgotado. O assunto é super gostoso e com certeza merece mais do que uma hora. Eu acho que o nosso objetivo aqui era dar algum esclarecimento e principalmente provocar as pessoas a pesquisarem mais o assunto, entrar em contato com vocês, aqui com a gente, para poder aprender mais, né? Então, queria agradecer, super, eu aprendi bastante, adorei estar aqui com vocês. Pessoal, obrigado, e eu passo a bola aqui para a Regina. Valeu.